Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Evandro Alves e é um prazer estar aqui para falarmos sobre educação no melhor podcast educacional do Brasil. E hoje iremos abordar o seguinte tema: os desafios e conquistas da rede municipal de ensino do município de Itapissuma. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Cicapcast o atual secretário de Educação do município de Itapissuma, o senhor Gesanias Rodrigues. Ele que é licenciado em História pela UFRPE, mestre em História Social também pela UFRPE, MBA em Gestão Pública e Governança e membro do Grupo de Trabalho Interfederativo composto pelo Ministério da Educação, MEC. Seja muito bem-vindo, secretário, ao estúdio Cicapcast. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, a gente Itapissuma que agradece o convite, está aqui podendo contribuir um pouco mais. Secretário, eu quero aproveitar aqui, em nome da equipe do Cicapcast, presentear o senhor com esse mimo aqui, né, em nome da equipe do Cicapcast e das Cap Soluções. Obrigado. Muito obrigado. Espero que goste. Secretário, é muito bom a gente conversar sobre educação, principalmente para conhecer também como é que está a educação do município de Itapissuma, né? E já aproveitando, mandando um abraço para o pessoal, o povo de Itapissuma, a população daquela cidade maravilhosa. E eu gostaria, começando o nosso podcast, fazer essa primeira pergunta para saber qual a importância do serviço da empresa Cicap Soluções para a educação de Itapissuma. Já faz um bom tempo que a gente trabalha com a SICAP no município. A SICAP trouxe um olhar com viés tecnológico e técnico. Então, são duas dimensões que a gente valoriza bastante, porque não tem como a gente pensar a educação sem esses dois pilares. Quando a SICAP chegou no município, ela traz uma possibilidade para a gente de um trabalho pedagógico mais efetivo, um olhar mais próximo, mais sensível, porque os profissionais são de verdade escolhidos de acordo com o perfil da empresa, que preza por uma educação pública de qualidade. Então, a gente pode destacar duas coisas. Primeiro, chega o SAI no município, o Sistema de Avaliação Educacional. A gente já tem um sistema de avaliação, né, o Sistema de Avaliação do município de Itapissuma. E com o suporte tecnológico, e aí considerando as dificuldades que a gente tinha para a correção dessas avaliações, e que os resultados eles chegassem mais rápido à mão das coordenações, o SICAP criou um sistema de correções para que os resultados das avaliações diagnósticas, que são as avaliações de entrada, eles fossem entregues muito mais rapidamente. Além disso, quando os resultados chegam às escolas, chega a Secretaria de Educação para ser disseminado com as escolas, tem uma equipe técnica muito preparada que faz a análise desses resultados e já entrega tudo mastigado para a Secretaria, para que a gente só analise os perfis por escola e por turma, para que a gente possa identificar o realinhamento do trabalho pedagógico que vai ser necessário diante dos resultados que foram apresentados. Uma outra qualidade desse trabalho referente às avaliações diagnósticas é que eles têm uma expertise de socializar experiências também de outros municípios, a partir desse olhar de correção seja de correção de fluxo, de acompanhamento formativo do professor em serviço. Então, a SICAP tem agregado muito, porque não vou dizer a mesma, mas são visões de gestão similares, que têm contribuído bastante para o crescimento do município, da gestão educacional do município. Quando o senhor falou na questão tecnológica, né, a SICAP realmente chegou no município de Itapissuma e fez a diferença, né? A questão Não, da sim. educação, né? E como o senhor falou, retratou aí. Isso é importante, né? Tem até um outro ponto, né? Porque quando a gente fala de educação, tem avaliação educacional com o sistema próprio da SICAP. E se você vê também alguns sistemas, eles cobram muito caro por um serviço que muitas vezes não entrega o que a gente precisa. Às vezes não corresponde às expectativas. O SICAP tem um contato humano do pessoal lá que chega e vai conhecendo a realidade do município, eles vão dando essa força. De outro lado também, que uma coisa é a gestão educacional, outra coisa é a gestão administrativa, a gente já tinha a plataforma da SICAP, né? Onde a gente consegue centralizar e atualizar em tempo real todas as informações da rede. A gente não precisa estar encaminhando comunicações com prazo, com cronograma, dizer, preenche isso aqui, tal, é tudo muito rápido. Hoje a gente da Secretaria de Educação consegue ter a parcial dos alunos em tempo real,
vamos agora ter uma política pública voltada para a equidade, a gente consegue identificar os alunos por cor e raça. Vamos identificar os alunos que estão com um absenteísmo muito grande para que a gente possa comunicar ao Conselho Tutelar, a gente vai lá também e faz a extração desse relatório. E o melhor é que quando a gente inventa as coisas lá, tem uma nova demanda para atender determinada política pública, a gente liga para o pessoal aqui e diz, tem condições de fazer isso aqui, porque a gente está precisando disso para isso e isso. E o pessoal prontamente atende, são muito, muito pacientes, tentam entender a demanda, dão um prazo e conseguem entregar. Esse suporte técnico da É SICAP, né? excelente. Faz uma diferença enorme, né? Isso. Também eles vão lá até o município, né? Dar essa atenção aos professores. Não, claro, a né? equipe técnica é presencial, a técnica pedagógica é presencial. A técnica, às vezes até a gente fala muito por telefone com o pessoal técnico administrativo, mas quando é no desenvolvimento de algum produto, eles sempre estão lá. Também foram muito solícitos, porque o município faz uma avaliação das atividades que a gente tem lá, seja no âmbito da avaliação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, seja da qualidade do serviço que a Secretaria de Educação entrega. Então, as escolas avaliam. E aí eu tinha avisado a Dinarte que a gente ia colocar a SICAP. Então, a gente colocou a SICAP, todas as considerações feitas sobre o sistema, a gente repassou para a SICAP e eles corrigiram de imediato. Então, é um feedback, é uma presença, é um contato, é uma preocupação que o sistema dê certo. Não é uma implantação e um uso, não. Eles precisam que o sistema dê certo e tem dado certo. Que bom, que legal, né? Saber que a SICAP vem fazendo um belíssimo trabalho, né, no município de Itapissuma, né? E também o senhor que está à frente da gestão educacional lá do município, que vem fazendo também um trabalho maravilhoso. Já recebi essa informação. Mas assim, no mundo contemporâneo de hoje, né, a tecnologia tem grande impacto, né? Como a gente sabe. E quais os benefícios que o sistema da gestão educacional está fazendo dentro, né, do município de Itapissuma e qual o diferencial dele? Acho que a gente precisa considerar que desde os anos 90, por exemplo, que a tecnologia já vem se infiltrando, né? Ela começa primeiro nas empresas privadas, que elas precisam de resultados, depois elas se expandem para a realidade educacional. Eu estava conversando com o Dinarte outro dia que não tem como a gente pensar em educação sem avaliar como é que a política pública de educação ela está surtindo os efeitos, ela consegue se materializar lá na ponta. E a gente não tem braços para fazer o que a tecnologia hoje faz. Nós não temos. Se a gente aplica uma avaliação e tem análise de todos os descritores que a gente coloca ali, verificar a quantidade de acertos, um professor não tem braço nem tempo para que ele possa fazer essa correção e essa correção seja em tempo do realinhamento do planejamento pedagógico. Não tem. Na pandemia, a gente dormiu no analógico e nós acordamos no digital. Então, de uma hora para outra, teve que inventar um ensino tudo híbrido. Muito rápido, né? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E aí, nessa virada que a tecnologia já vem aí desde os anos 90, mas nessa virada que deu, nós fomos obrigados a dar um salto de qualidade. Exatamente. E aí a pensar gestão administrativa e gestão educacional dentro da perspectiva de análise e tratamento de dados. E a SICAP está preparada para isso. Porque tem uma equipe que nos ouve a demanda, consegue entregar e o sistema é bastante eficiente para a nossa demanda. A gente aplicou o SAI, com menos de uma semana já estava avisado que era só a gente marcar a data para receber a equipe para realizar o repasse das informações. Então, para você ver o salto que isso dá. Em mais uma semana, a gente reúne os coordenadores e em menos de um mês, a gente já está realizando o realinhamento do planejamento pedagógico, porque se a gente for adiando e for corrigir manualmente, isso daí é sem condições. E é muito rápido, né? A tecnologia chegou para facilitar, rápido, né, isso, secretário? Isso. Como você falou mesmo aí, nessa questão aí de ser rápido, né? Essa questão das entregas, das variações, né? O site também um divisor de água, ele chegou chegando, né? Se os alunos não gostam de fazer submetidos a avaliações, né? Aí quando chega aquele pirulito, a gente chama o tablet lá de pirulito. Porque eles gostam, porque fazer avaliação no papel para o sexto ao nono ano é uma coisa que eles não gostam muito. Então a gente chama de pirulito porque é o que chama a atenção do menino. Então quando o tablet chega lá para ele fazer a avaliação, chama atenção e ele fica mais concentrado. É certo que a gente faz um movimento para evitar o uso de telas. Isso, o professor não vai ser substituído porque ele só não repassa informações ali, mas que ajuda.
Ajuda um bocado. E quando às vezes Ajuda. às vezes tem sala, né, secretário, que o professor tá lá aplicando uma prova física e o aluno tá prestando atenção e fica aquele É, barulho. E com a chegada do tablet é tudo novo, né? E eu acho que isso. isso, eu não vou dizer que assusta, mas eles ficam concentrados, Isso. né? É uso de telas diariamente, né? Então, para os alunos, eles veem isso com muito entusiasmo. Tá Que legal. respondendo ali, depois no final enviar a resposta lá. Porque a gente encaminha as avaliações para cá, eles colocam no sistema e a gente aplica. Com a ajuda da equipe de vocês que vai para lá, que isso é muito importante. Pessoal muito solícito e tal. E os alunos botar lá e enviar, assim, a maior festa, né? Então é realmente marcante e principalmente a velocidade que a gente tem de fazer um trabalho. Que bom, que legal. A gente saber que as Cap Soluções vem fazendo esse trabalho fantástico, né? Em Isso. Itapissuma e saber também que as crianças, os alunos estão felizes, os É. jovens, né? Com certeza. Tudo que envolve tecnologia, né? Os alunos gostam. A nossa dificuldade hoje é realizar uma mudança cultural na mentalidade dessas crianças, das famílias, entender que a escola não é um local de passar o tempo e Uhum. que estudar demanda esforços e muita ajuda. E que o futuro dessas crianças depende disso. Só que a educação é uma abstração muito grande que às vezes não alcança um grande público, né? E aí a gente tem problemas que vão desde do chão da sala de aula até a família e a gente precisa estar conectado a esses problemas. Inclusive a gente faz uma avaliação socioeconômica para entender quem é o nosso público e a partir daí pensar uma política pública que possa contribuir com a filosofia de trabalho da rede municipal de ensino. É uma série de fatores, né? Isso. Série de fatores. Complexos. Desde a família, né? Isso. Questão do aluno, comportamento. Exato. Quando a gente fala em tablet assim, a gente sabe que os alunos já têm, né? Essa convivência com o celular, com a tecnologia. Não assusta tanto, né? Mas assim, para dentro das escolas, né? Porque a gente sabe que antigamente tudo era um pouco mais difícil, né? E hoje a gente, com essa chegada da tecnologia, facilitou em todos os fatores. Então, assim, é muito importante esse feedback. E também a SICAP tem diversas equipes. Tem também a equipe da consultoria, né, que faz um trabalho maravilhoso. E eu gostaria de saber qual é a relevância da consultoria pedagógica da SICAP prestando, ao prestar o serviço de visita técnicas e de orientação. Pronto, a gente pode destacar uma coisa, um assunto que o senhor colocou aí. Quando a gente pensa, por exemplo, na a inserção da tecnologia na sala de aula, e aí, por exemplo, há 10 anos era muito difícil, era bastante difícil. Só que alguns processos de aprendizagem do homem ainda são analógicos. Quando a gente Ainda tem substitui, por isso. exemplo, o tablet, a gente saiu uns estudos agora há pouco, né, que o número de alunos com problemas de visão em virtude da luz azul emitida pelo aparelho de telefone celular, pela tela, é muito grande, já está criando problema, né? Alunos que estão desenvolvendo ansiedade muito rapidamente, demência também, que é uma doença que atinge pessoas mais velhas, então é necessário, a educação ela não precisa se modernizar. Quando a gente consegue entender o ser humano, quando a gente consegue entender o nosso público e pensar estratégias para que ele aprenda, porque qual é a função da escola? É ser moderna? Não. É ela conseguir entregar o seu propósito. Formar cidadãos, que é uma coisa muito complexa, e aí facilitar o processo de ensino-aprendizagem para aquisição de competências. Por exemplo, no tablet ele lê lá no sistema do Instagram, ele não tem paciência, às vezes está com a prova ali olhando, e a gente percebeu que os alunos ficam pulando muitas questões. Se você olhar o gesto dos alunos lendo a prova, ele vai até o fim e olha. Isso assemelha ao quê? Ao Instagram. Ele vai olhando, quando não tem mais Exatamente. o que olhar, ele volta para o começo para ver a questão. Isso gera um tipo de ansiedade. Então, o nosso desafio é equilibrar isso e também permitir que o livro impresso esteja em sala de aula, seja de literatura, como a gente chama de paradidáticos, para que o aluno consiga, sei lá, naquele ato de leitura, adquirir competência de signo, significante, significado, a decodificação, a contextualização daquilo dali. O aluno, quando ele ler mais, ele consegue desenvolver as habilidades de escrita de acordo com a norma oficial, a norma culta. Então, são coisas que a gente precisa estar. Mantendo o E, equilíbrio, e né? quando a consultoria ela chega, ela se apropria de todas essas informações para, por exemplo, pensar estratégias de acordo com o nosso
questionário socioeconômico para pensar, por exemplo, a discussão da última semana foi sobre educação em tempo integral, algumas dúvidas que a gente tinha sobre a portaria ministerial, de como é que deveria funcionar, qual a distribuição da carga horária e os exemplos de alguns municípios e como ela já tem vivenciado alguns problemas e alguns êxitos em algumas cidades das quais a SICAP hoje faz atendimento, para a gente se tornou muito mais claro fazer uma divisão equilibrada das eletivas, pensar como é que componentes curriculares intercalados com oficinas poderiam dar um descanso melhor para o aluno. Então, ela tem um olhar sensível para que a gente possa oferecer um espaço de aprendizagem que favoreça o crescimento do aluno e o atingimento das metas que são propostas. Como o senhor bem falou aí, a questão do equilíbrio, né? Esse Antigamente é o mais você difícil. tinha algo que assim não favorecia, que não era um período tecnológico. Hoje temos a tecnologia, mas também temos que unir, né, o útil com o agradável para Hoje, manter às vezes, esse... tem professores que usam tablet demais, tem gente que escrevia demais no quadro e às vezes nenhum nem outro demais surtiu o efeito que a gente tanto almeja, né? Até porque realmente, como o senhor falou, né, a questão da tela, o uso demais da tela é prejudicial, né? A gente sabe. Então tem que ter esse equilíbrio mesmo, e é importante, né? Agora também a gente conversando ainda sobre a consultoria da SICAP é muito bem preparada, uma equipe, né, de pessoas, de profissionais, né, da educação, onde faz um trabalho excelente. E Itapissuma não está sendo diferente, né? E quando a gente fala assim de profissionais preparados, é gente que já trabalhou dentro de Secretaria de Educação, né? Então sabe. Só, Sabe que, como só quem está processo. ali dentro é que sabe. Então, às vezes, isso facilita bastante a interação, a integração entre as equipes. Exatamente. Porque sempre quando você visita um órgão externo, visita uma Secretaria de Educação, todo mundo sempre fica na defensiva. Né? Uhum. Então, ir para a SICAP a gente tem as portas abertas, porque é um pessoal realmente experiente e que tem contribuído muito conosco. Agora sim, secretário, qual avaliação é feita em relação ao atendimento junto aos técnicos pedagógicos, gestores e coordenadores da rede municipal de ensino do município de Itapissuma? Então, o pessoal da SICAP, além de atender, por exemplo, principalmente a divisão de ensino e os coordenadores municipais, seja dos anos finais, anos iniciais, educação infantil, educação inclusiva, educação integral, eles também fazem visita às escolas, né, o acompanhamento das equipes gestoras, para que possam socializar práticas de boa gestão escolar. A gente também conta com um programa, a gente passou a matriz de um programa que a gente tem de um patrocínio que a gente teve de uma empresa que ela é residente no município de Itapissuma. Eles se apropriaram da matriz, desenvolveram os temas que estavam ali. Depois pegaram os técnicos das escolas e realizaram processos formativos com para desenvolver habilidades socioemocionais. Então, eles estão sempre atentos às demandas do município e nos apresentam, às vezes, um leque de atividades que podem ser desenvolvidas dependendo das características da rede ou de algumas coisas que são eminentes ali para ser trabalhado dentro das escolas. Muito bom, muito bom. Então a Cicap Soluções tem várias ferramentas que pode e vem contribuindo, né? Pode, não, que Isso, vem contribuindo muito, né? bastante. Com o município de Itapissuma, relacionado à educação. E quando a gente falou na questão do SAI, eu vi que o senhor realmente gostou bastante, né? Isso. Agilidade, Da né? agilidade, né? Gestão ágil. Gestão ágil. E tem contribuído muito o SAI, né? Eu já perguntei sobre isso, mas assim, é bom dar uma ênfase em relação a isso, porque é muito importante, né? Esse trabalho rápido, né? Que o sistema do SAI, das Cap Soluções, vem fazendo. Isso. E lá na cidade de Itapissuma, no município de Itapissuma, isso surtiu efeito, né? E muito grande. É uma ferramenta importantíssima, assim. Tempo e análise técnica dos resultados contam bastante. Então, para a gente, e com a velocidade dos resultados que a gente tem, é possível até nessa correção de fluxo melhorar o processo de ensino-aprendizagem também com foco nas avaliações externas. Então,
O que do currículo tem sido prioritário? Isso. Os alunos estão com deficiência nisso? Isso. Então a prioridade agora é essa. Porque a gente precisa também garantir os direitos de aprendizagem dos alunos de acordo com cada etapa de ensino, né? Então, a gestão ágil, a devolutiva ágil e uma análise técnica são essenciais para uma gestão de resultado. Você tem que ter uma equipe preparada para que você possa elaborar os descritores, aplicar avaliação com a finalidade, desenho de processos, e a SICAP entra com a tecnologia. Depois que aplicaram as avaliações da prova, com quanto tempo depois eles deram o resultado? Uma semana depois, Uma semana. já pediram para marcar o momento. Muito rápido, né? Muito rápido. Isso foi positivo para vocês lá, Muito. né? Depois da aplicação, 8 dias no máximo. É legal. Agora tem os desafios, né? Você sabe que dentro de uma gestão, né, educacional, com certeza aconteceu alguns desafios na sua vida e eu gostaria de fazer essa pergunta: quais foram os desafios que o senhor encontrou no início de sua gestão? Que o senhor está desde 2017, não é isso? 2017, 8 anos, né? O maior desafio da gestão é trabalhar com gente mesmo. Gente é muito difícil. É muito difícil. A educação não é difícil, as pessoas que são difíceis, né? Elas às vezes tornam as coisas mais difíceis. Então, uma visão clara, eu acho que quando da nossa chegada à Secretaria de Educação, à gestão na Prefeitura Municipal, a gente realizou um levantamento, um tipo de auditoria preliminar de como se encontrava a educação do município, né? O que é que a gente precisava atingir, porque todo mundo sabe que a autonomia do município para se fazer alguma coisa, ela é mínima. Você tem um PME, que é um Plano Municipal de Educação, você tem um Plano Nacional da Educação, você tem currículo, você tem instrução normativa, você tem diretrizes do Tribunal de Contas, você tem diretrizes da CGU, diretrizes do Ministério Público, então a autonomia é mínima para um sistema de ensino. Ainda tem a lei do sistema de ensino e tem outras coisas. Então a análise de todos esses elementos. E uma outra coisa que a gente não poderia deixar e não é menos importante é a análise dos resultados iniciais do município, né? Foi um desafio muito grande ver que a gente precisava organizar uma Secretaria de Educação dentro de uma perspectiva de gestão ágil e para que isso já pudesse repercutir o mais rápido possível na gestão educacional. Eu acredito só 2 anos depois que a gente começou a ter resultados plausíveis. Quando nós assumimos o município, a educação, Itapissuma encontrava-se na 168ª posição de 185 municípios. Então, é uma posição bastante desconfortável e até humilhante. Então, quando a gente pensa em educação, a gente também não pode deixar de pensar nos elementos que envolvem o contexto social, como é que está se desenrolando a aprendizagem e desenhar um planejamento estratégico para que a gente pudesse, a curto, médio e longo prazo, alcançar os resultados. Mas assim, falando, ainda não consigo transmitir o nível de dificuldade que a gente encontrou. Foi muito difícil. Mas em 2019 a gente já teve resultado no IDEB. O segredo é o chão da sala de aula. É ouvir o professor, estar perto. É certo que ouvir o professor não é fazer tudo que ele precisa que a gente faça. Também não é entregar tudo que a gente faça. Tanto nós precisamos entender que ele tem um limite, tanto ele precisa entender que a gente também tem um limite. A partir dessa clareza, tendo uma conversa clara lá, não embate, mas é uma conversa clara entre professores e secretaria, que a secretaria, de modo algum, acho que ela pode ser vista como inimiga. Não, todo mundo tem obrigações a cumprir. Todo mundo. Mas eu acho que dentro de uma visão, às vezes, que quer planificar tudo, colocar uma régua e achatar tudo, a Secretaria de Educação acaba perdendo o seu espaço na gestão da educação. Não é um departamento administrativo. A secretaria, ela precisa fazer gestão da educação, assumir o seu papel, e as escolas assumir o seu papel pedagógico, que é também muito complexo. Então, nós fazemos ainda o que nós temos que fazer, dar suporte pedagógico à escola, e a escola dá sequência ao projeto pedagógico. De estar ali acompanhando o professor, ver a qualidade da aula, a aquisição de equipamentos, acompanhamento dos alunos, acompanhamento das famílias, todo o processo. Verificar se o currículo está funcionando, como é que o professor tá precisando de ajuda. Então, verificar as metodologias, como é que a gente está fazendo com que esse aluno aprenda, a gente está conseguindo atingir todos os alunos, como é que está a equidade. Então, são muitos elementos que a gente precisa
precisa alinhar, preparar as coordenações para esse tipo de acompanhamento, diminuir as atividades administrativas das escolas para que elas se dediquem somente ao pedagógico. Então, é uma atividade muito complexa. A gente falando no início aqui do nosso bate-papo sobre a pandemia, que também foi um desafio muito Sim, grande, sim. né? Para as escolas. E como foi lá em Itapissuma, né? No período da pandemia? Foi um Então, desafio muito grande, né? a gente dormiu num dia analógico, no outro dia já acordou com a informação de que as aulas estavam suspensas por 15, mais 30, E mais... E foi foi. adiando. E ninguém tinha perspectiva de quando iria voltar. O problema foi como pensar um trabalho pedagógico que não interrompesse a sequência didática da rede. Então a primeira coisa foi, todos têm acesso a computador? Não. Todos têm acesso à internet? Não. Todos têm acesso a celular? Não. A pesquisa, né? A gente precisa saber aquela coisa. Tem um Foi público, feita uma né? pesquisa. A gente fez um questionário rapidamente para que todo mundo pudesse preencher. Então foram alarmantes. O que deu mais certo foi, assim, comunicação via WhatsApp e caderno de atividades entregue em casa junto com o kit alimentação. A Foi o gente que mais mandava os funcionou. cadernos, colocava vídeos no YouTube sobre as aulas, disponibilizava atividades também por meio de Google Forms. O professor aparecia e mandava uns áudios de como estavam as questões. Cada escola ela fez adesão a um determinado contexto. Sei lá, uma escola, a maioria dos alunos tinha telefone, então a gente conseguiu fazer uma transmissão ao vivo no Meet com todos os alunos e os professores. Outras escolas não conseguiam. Outras escolas não conseguiam nem buscar os cadernos, a gente colocou o ônibus para levar os cadernos. Então, nós nos adequamos ao contexto em que as crianças estavam inseridas para não interromper o processo de ensino-aprendizagem. E depois, assim, que passou o processo da pandemia, para organizar, voltar tudo normalmente, teve esse O processo também retorno aí? presencial nos traz dois problemas. Primeiro é uma de ordem socioemocional e a outra de ordem pedagógica. Não, De pedagógica. ordem pedagógica, se em casa já não era um ambiente de aprendizagem, um ambiente doméstico de aprendizagem, assim, propício à aprendizagem, quando eu falo assim, é aprendizagem não formal. Família estuda, família lê, a família tem uma inclinação para sei lá, com livros, estudando, incentivando o filho, dando exemplo, não. Então, como em casa, em muitas casas não havia um trabalho de ambiente doméstico de aprendizagem, a gente teve que reiniciar através de uma avaliação diagnóstica, sentir como é que esses alunos estavam. Esse foi o primeiro problema. A partir daí a gente descobriu o tamanho da lacuna que tinha ficado ali. A outra ordem é socioemocional. Violência doméstica, ansiedade e Todos os vários fatores outros que problemas que acabaram atrapalhavam. desencadeando e que impactam diretamente na aprendizagem. Então, vamos lá. Qual é a ordem? Primeiro trato socioemocional e depois trato pedagógico, porque se os alunos não estiverem bem, como é que a gente vai continuar o trabalho ou achar que vai estar fazendo alguma coisa que vai estar surtindo efeito, que vai se desdobrar em alguns frutos amanhã? Não vai. Foi um Não vai processo conseguir. bastante complicado, um desafio muito grande, né? Mas que Isso, desafio é uma palavra que está ligada ao nosso vocabulário, que aí nem adianta mais, assim, a gente tá dizendo, eu mesmo, quando a gente tem reuniões, eu costumo dizer, pessoal, vamos evitar dizer que é desafio, porque sempre vai ser porque são pessoas muito diferentes, e a gente precisa seguir um caminho, assim, e isso é muito difícil com pessoas diferentes. E nem todos hoje compreendem quais são os benefícios da educação. Então foi complexo. Complexo, mas é aquela coisa. Quanto mais difícil, acho que a gente tem um tipo de mania em relação a problema, que a gente pega um problema e diz assim, só sai daqui quando resolve. contém a solução, né? Exato. Porque foco na solução. Então a gente não vai falar em desafio mais, né? Para que falar em desafio? Vamos Foco na buscar a solução. solução. Foco na solução. Agora, secretário, tem um programa que me chamou a atenção também, que que tem o nome lá, Bolsa do Bem, né? Isso. E eu queria saber como é esse programa, como é que ele funciona no meio educacional. A gente. A Bolsa do Bem surge de três coisas. Né? Primeiro, no município de Itapissuma existia sempre um auxílio da prefeitura às famílias carentes, que aí foram encerrados, eram 2 programas na prefeitura que foram encerrados. Depois a gente tem a nossa ideia de meritocracia e de promoção da equidade, né? É o item 2, e o 3 é dedicação aos estudos.
quando a gente fala de protagonismo dentro da escola, não pode ser uma ideia. A gente não está educando um manifestante, né? A gente não está educando um ser humano que vai ser manipulado para fazer determinadas coisas. Não. A gente precisa envolvê-lo no processo. Esse é o segredo. Envolver o aluno no processo é torná-lo consciente de algumas etapas. E aí o aluno não aprende, a criança, né? Vamos lá, a criança que estão sob nossa responsabilidade, os anos iniciais, anos finais, eles não têm consciência do propósito. Eles às vezes não têm aquela força vital que a gente tem. Porque, vamos lá, abrindo um parêntese, se você quiser passar no concurso hoje, você tem que sentar na cadeira e ficar horas ali. Onde foi que você brincou? Onde foi que você cantou música? Lugar nenhum. Então, estudar é um esforço que você faz. Mas é um esforço que vai te dar um prêmio. Você é um caminho para que você possa tornar-se alguma coisa. Então, vou estudar vou fazer o concurso. Às vezes, para algumas pessoas, o concurso é o fim. Não. Vou estudar para um concurso e eu quero tornar-me professor. Então, para isso, o estudar, o preparar-se é um processo. E quando a gente coloca isso na cabeça do aluno, ele não entende o discurso. Olha, a vida, estudar é bom. Os pais repetem muito isso. Você tem que estudar, meu filho, para ter um futuro melhor do que o meu. Então, mas se estudar é tão bom, por que tu não estudasse? Se é tão bom e transforma a vida, por que você não faz? Um aluno uma vez disse para a professora nossa de língua portuguesa, a professora lê é tão bom, mas nunca vi a senhora lendo um livro. Só vai pro quadro copiar. Não era mais fácil ler o livro aqui na sala, não, que todo mundo tem o material. Então, algumas coisas dessas geram escândalo assim pra gente. Então, o aluno aprende como? A criança aprende como? O adolescente, exemplo. Dê exemplo. E que o exemplo para ele faça sentido, que aí ele acaba seguindo o seu exemplo. Então, muitas vezes, o aluno precisa estar envolvido. Não é ele é o centro das atenções. Ele precisa ser parte do processo. Então, quando a gente coloca o aluno, olha, tem que ter a frequência para receber a bolsa do bem. Já coloquei essas duas situações que são sociais. Mas quando a gente fala de frequência escolar, o aluno tem que estar indo para a escola, porque se ele falta, é um processo de descontinuidade do processo de ensino-aprendizagem. E se ele não estiver em casa, salvo algumas justificativas legais, ele vai estar em algum outro lugar, vai estar brincando, vai estar com um colega, vai estar namorando, como acontece, são vários casos que a gente tem nesse sentido. Então o aluno, quando ele frequenta, para receber a bolsa do bem, você tem que ter boas notas, você tem que ter frequência, você não pode ser reprovado, e tem aquelas questões de dados elencados, dados que te tornem elegíveis para receber, que são a questão do CAD único e tal, mas a gente abriu um pouco mais o leque para atender mais crianças. Então, quando ele vê que o esforço dele dá um resultado, e se esse resultado contribuir com o trabalho do professor dentro de sala de aula, eu não estou colocando mais o professor para fazer 100% do processo. Eu atribuo parte da responsabilidade para o aluno. Porque às vezes quando a gente está carregando um carro de mão com 50 tijolos, na verdade eu preciso carregar 52, o aluno não quer carregar nem os dois. Então eu preciso colocar os 52 dentro do carro de mão para conseguir carregar. Mas se o aluno ele consegue carregar 4, 2 em cada mão, isso já é significativamente positivo, porque eu diminuo o trabalho do professor, o esforço que ele está fazendo e aumenta a qualidade do que ele está fazendo. Então, o aluno precisa envolver-se no processo e o professor ele precisa entender que ele não está fazendo nada para o aluno, não. É o aluno que precisa entender que o que o professor está fazendo é bom para ele. Porque o professor, até com a sala vazia, ele falando, ele aprende. Mas quando tem os alunos na sala, o professor está ali para ajudá-lo a elevar-se. Né? Por isso, quando a gente fala do aluno na luz apagada, a luz acesa, é que quanto mais perto do conhecimento, luz, quanto mais distante, na escuridão. Então, o que é que o conhecimento nos faz? Nos tira da ignorância, da escuridão. Então, nos tira de um local que não é propício para o ser humano que tem capacidades cognitivas tão elevadas. Então, o que a gente precisa é que o aluno seja parte do processo e o mais importante é que ele entenda isso. Por isso que o município de Itapissuma tem investido em Olimpíadas. A gente fraciona grupos de alunos de todas as turmas, principalmente
a partir do quarto ano, do quarto até o nono ano, e eles participam de todas as Olimpíadas. E agora está uma mania agora da gente ter que estar pagando a Olimpíada Internacional de Astronomia, Astrofísica, que aí surgiu grupos de alunos interessados nisso. Então já temos medalha na Olimpíada Nacional de Ciências, fomos receber em Brasília no ano passado. Já chegamos até a penúltima fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil, Olimpíada de Geografia, de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa. Então essas Olimpíadas, Olimpíada de Matemática, que são, acho que esse ano nós tivemos 636 medalhas ao todo com o número de Olimpíadas. E assim, foi uma premiação de quase uma manhã toda para que os alunos pudessem receber essas medalhas. E as famílias muito contentes. Então, qual é o papel das Olimpíadas? Trabalhar o currículo para aquela série lá, envolver o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, a aprendizagem baseada em projetos também funciona. Então, é um dos grandes diferenciais da rede, além da iniciação científica, que nós temos já 7 anos de parceria com o CNPq, que é uma entidade de fomento nacional, de fomento à iniciação científica, de fomento à ciência. Nós temos 7 editais aprovados, que eu acho que já deve passar de R$ 700 mil de investimento no município, onde os alunos aprendem a metodologia científica, a pesquisa científica, desde o quarto ano, desde o terceiro ano do ensino fundamental. Então, a criança no ensino fundamental, dos anos iniciais, no terceiro ano, quando ela chegar no nono ano, ela já está preparada para fazer um bom ensino médio, e já está preparada, ela já tem inclinação e elementos muito, muito positivos para conseguir chegar com sucesso a uma faculdade. Então, as Olimpíadas e a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, que completou 7 anos agora, na verdade 8. Nós temos 8 anos de Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, mais 7 de financiamento do CNPq. Junto com a Prefeitura Municipal, tem melhorado a qualidade tanto dos nossos alunos da aprendizagem, porque a pesquisa transforma. Quando você pesquisa, é processo. O processo te inclui etapas, e essas etapas fazem com que você aprenda mais. Já o professor, ele no processo de pesquisa, ele já desenvolve outras ideias para trabalhar em sala de aula. Então é um processo autoformativo. É um processo formativo para o aluno e um processo de reciclagem para o professor. Reciclagem não é o nome é melhor empregado para esse processo, né? Mas ele está se refazendo, o professor se refazendo e sempre aprendendo com aquilo dali. Tem esse salto de qualidade, principalmente nas avaliações, seja do SAEP, que é o resultado estadual, seja do IDEB, eles têm dado um salto de qualidade muito grande e Itapissuma hoje está na liderança da região metropolitana. Mas é devido a esse trabalho que a gente faz cotidianamente. É uma filosofia de trabalho que tem um propósito claro, uma gestão ágil de processos e uma gestão da educação preocupada em resultados, onde o aluno é o centro do processo. E a gente precisa cada vez mais estar envolvendo. Não esquecendo que não é uma educação estéril. A gente também tem uma educação de valor. Aqui o aluno que recebe a Bolsa do Bem, ele é condicionado a alguns valores. A gente precisa pensar também naquele homem e naquela mulher do amanhã. Então, a educação de resultados, gestão ágil, e uma educação também com valores e atitudes que precisam se materializar para garantir uma sociedade bem melhor, seja no próximo decênio, enfim. Que legal, secretário. E eu tenho certeza que os pais desses alunos, né, dão feedbacks a vocês, né, ao senhor, em relação ao Bolsa do Bem, né? Sim, muita, assim, os pais, inicialmente a rede já estava lotada, né? Desde 2017 para Muita gente cá, participando. a gente aumentou o número de alunos em 35% em relação ao nosso quantitativo. A gente começou, em 2017 nós temos 2.276 alunos, agora a gente está com o dobro, mais do que o dobro, né? 4.123 alunos. É isso? Eles recebem um valor 4.123. significativo nessa... Para as famílias que têm um filho, R$ 110. Para as famílias que têm 2 Que filhos, legal. 150 e assim vai. Tem uma escala de proporção. 3, 4 filhos ou mais. Eu até agora, eu acho que, em relação aos outros municípios, eu não vi falar que existia esse projeto, né? Esse projeto é único de Itapissuma. Isso. Que legal, Tem algumas secretário. experiências no Brasil. Eu acredito que na pesquisa que foi feita são 4. Em outros estados. 4 em outros Mas estados. em Pernambuco, Tem Pernambuco só Itapissuma. que legal, que legal. Só Itapissuma. Até o momento, só Itapissuma. E a Itapissuma saindo na frente, né? Isso. Que bom, secretário, esse bate-papo, a gente conhecer um pouco da educação de Itapissuma.
eu quero agradecer, né, em nome da SICAP Soluções, sua presença aqui. E fico feliz em saber que a SICAP está fazendo um belíssimo trabalho em Itapissuma, né? E eu gostaria que o senhor, olhando aqui para essa câmera, falasse para o público, né, suas considerações finais e deixar sua mensagem. Eu, inicialmente não, que a gente está terminando, né? Finalmente, agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco do trabalho que a gente realiza no município de Itapissuma. É, é muito difícil quando a gente pensa em educação e a gente lidar com uma mudança cultural que o nosso país está passando. Mas a gente não pode desistir porque são nossas crianças que precisam dos nossos esforços. A educação pública ela pode melhorar, ela tem condições de melhorar. E nós precisamos focar nessas crianças e eu acho que inicialmente entendê-las. Para que a gente possa pensar projetos personalizados para cada contexto. E com foco nos resultados. E a pergunta que sempre nós nos fazemos em todo desenho de política pública é que tipo de homem e mulher vamos entregar para a sociedade ou entregamos à sociedade todos os anos. E como é que eles vão nos devolver aquilo que nós estamos fazendo. Então é importante que a gente esteja debruçado sobre essa realidade para que a gente consiga ajudar eles que tanto precisam da gente, né? A educação ultimamente tem sido de algum modo desvalorizada, mas a atribuição de valor não é do outro que está externo, é nossa. Quem atribui valor é para quem realiza a ação, não quem está de fora e que verifica, que olha. Então eu não posso esperar algo de outro que ele não tem. Então que nós não possamos desistir, que nós possamos refletir sobre nossas práticas, nossos processos cotidianamente, porque a sociedade está num dinamismo muito grande. E também é importante, na verdade, não desistir dos valores. Valores e atitudes. O ser humano também é símbolo, é sentimento, são sensações. Não é somente resultado. Então a gente precisa também formar pessoas que não sejam estéreis, como a gente tem vendo hoje, escalada da violência, escalada da falta de respeito. E se continuarmos assim, a gente não consegue sobreviver por muito tempo. Então, a educação ela é um pilar indispensável para a sociedade. E nós, professores, precisamos ter ciência disso. E continuar dando o nosso melhor. Não é fazer mais, é fazer com qualidade. E essa qualidade precisa ser mensurada. E são esses dados que vão nos possibilitar seguir no caminho de acertos ou precisar estar no refazer-se constante para que os resultados, que é o mais importante é o propósito. Qual é o propósito? Essa pergunta que temos nos feito também. Para conseguir garantir a educação pública com equidade e com qualidade social para as nossas crianças. Muito bem, secretário. Em breve eu quero visitar Itapissuma para conhecer também a Caldeirada, que é um sucesso lá, né? Simbora. Muito bem, você de casa que está conosco aqui, segue as nossas redes sociais, o Instagram da SICAP Soluções e também o YouTube, né? Você vai seguir nosso canal, o @SICAPcast. Lá você vai ativar o sininho para receber as nossas notificações de novos episódios. Obrigado, gente, e até mais.